Olá, eu quero ler um texto para você que me deixa muito triste. Ele se encontra em Gênesis, no capítulo 6, a partir do verso 5, que diz o seguinte: Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: Vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei. Em outra tradução diz que Deus se arrependeu de criar o ser humano, de criar você e a mim. Mas como? Se lá em Números, no capítulo 23, a partir do verso 19, Deus diz o seguinte, a palavra de Deus diz o seguinte: Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. E quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ué, será que isso é uma contradição na Bíblia? Se Deus não mente, se Deus não se arrepende, como é que lá em Gênesis, no capítulo 6, diz que Deus se arrependeu, que Deus quis acabar com o homem? É uma controvérsia bíblica? Alguma controvérsia neste livro sagrado? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o último programa Na Mira da Verdade no ano de 2011. Nós estamos felizes porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado por você ter nos acompanhado durante esse ano, ou você que está chegando agora aí e tem acompanhado o programa Na Mira da Verdade. Nós só temos a que agradecer por tudo que Deus tem feito por nós e também o carinho de vocês que nos assistem, que nos trata com tanto amor onde nós estamos encontrando vocês. É muito bom estar aqui neste programa falando da Palavra de Deus. Obrigado por você acompanhar a programação da Novo Tempo. Obrigado por você ser um telespectador assíduo do programa Na Mira da Verdade. Vamos começar o programa de hoje já cumprimentando o meu amigo, professor Leandro Quadros. Como é que passou o Natal aí? Como é que estão as coisas, professor? Graças a Deus, Tito, como sempre, com muitas bênçãos de Deus, muita saúde, muita alegria. E estamos agradecidos a Deus, não é, Tito? Porque mais um ano estamos aí encerrando de forma positiva com o programa Na Mira da Verdade, não é? Mais de 50 mil pessoas estão estudando a Bíblia conosco, muitas histórias bonitas. E nós queremos deixar aqui a nossa gratidão ao telespectador, ao ouvinte da Rádio Novo Tempo e ao nosso internauta também, por esta companhia agradabilíssima que nos proporcionou durante esse ano. Com certeza, professor. 50 mil é um número simbólico, que já passou dos 55 mil. Maravilha. E a gente fica feliz porque Deus tem trabalhado no coração dos nossos telespectadores, tem trabalhado no nosso coração e nos dá a capacidade de sentir a presença dele na nossa vida e, quem sabe, querer aprender mais da Palavra de Deus, procurando os cursos bíblicos, procurando estudar mais a Palavra de Deus. Não é isso, professor? É isso mesmo. Mas olha só, eu já quero começar o programa com esse texto que é triste, viu? Porque a gente percebe que Deus se arrependeu de criar o ser humano. Isso está lá em Gênesis 6, a partir do verso 5, mais especificamente no versículo 6. Só que, por outro lado, em Números 23, 19 e também em 1 Samuel 15, 29, diz que o Senhor não é homem para se arrepender. Que controvérsia é essa, professor? Se numa parte ele diz que se arrependeu de criar o homem e depois na outra parte lá da Bíblia fala que Deus não se arrepende, o que é isso aí? Realmente, amigo Tito, esse texto parece triste a princípio e também controverso, não é? Porque de que maneira um Deus de amor que criou o ser humano como uma forte expressão do amor dele poderia se arrepender de fazer o ser humano, né? Como que um Deus de amor que, de acordo com João 3,16, amou tanto o mundo ao ponto de entregar a Jesus, como que um Deus de amor desses pode se arrepender de criar o ser humano? E ainda mais levando-se em conta esse texto que o amigo Tito leu, que é Números 23, 19, que afirma que Deus não é um homem para que se arrependa. Nós explicamos isso da seguinte maneira: é que existem palavras hebraicas diferentes para se referirem ao arrependimento de Deus.
Por exemplo, quando nós lemos em Números 23, 19 que Deus não se arrepende, o termo hebraico ali significa que Deus não muda os seus conceitos. Ou seja, Deus é amor, Deus é justiça, Ele odeia o mal, Ele ama o bem. Ou seja, os conceitos de Deus nunca mudam. Agora, em Gênesis 6, verso 6, aparece uma palavra hebraica que tem um outro significado. Em Gênesis 6, verso 6, a palavra arrepender-se, quando afirma que Deus se arrependeu de fazer o homem, ela é uma palavra que no original significa que Deus sentiu um profundo pesar por ter que destruir o homem que ele havia criado. Então a palavra arrependimento em Gênesis 6, verso 6, ela não indica uma mudança nos conceitos divinos, mas uma mudança na maneira dele tratar com o ser humano. E demonstra, assim, um profundo pesar por Deus ter que destruir o ser humano que ele havia criado. Aqui em Gênesis nós percebemos, no versículo 5, que a maldade do ser humano se multiplicou. O ser humano fazia coisas terríveis naquele período antes do dilúvio. E por isso Deus se arrependeu, no sentido de sentir um profundo pesar e tristeza por ter que destruir o homem que ele havia criado. Há um texto bíblico que nos ajuda a clarearmos mais este conceito, que é um texto que se encontra, não é, no livro de Jonas, no capítulo 13, no versículo 10. Esse é um texto interessante, que nós podemos lê-lo para podermos entender, não é, a aparente contradição entre Gênesis 6, 5 e 6 e Números 23, 19. Então nós vamos ler aqui Jonas, capítulo 3, versículo 10. E aqui diz o seguinte: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Olha que interessante, Deus havia dito aos ninivitas da cidade de Nínive que se eles não mudassem, eles iriam ser destruídos. Os ninivitas eram muito maus, tanto que na frente do palácio do rei era comum encontrar muitas cabeças humanas para ele demonstrar o seguinte: isso é o que acontece quando alguém quer bancar o tal comigo. Então eles eram perversos mesmo. E aí Deus falou: por causa da perversidade de vocês, eu vou executar um juízo na cidade de vocês. Só que o povo se arrependeu. O povo se arrependeu das maldades que eles praticavam, e aí o texto diz que Deus se arrependeu. Em que sentido? Não que os conceitos de Deus mudaram, Deus continuou odiando o pecado, Deus continuou sendo justo. Só que Deus se arrependeu no sentido de mudar a maneira dele lidar com o pecador. Então perceba como isso aqui é interessante. Os conceitos de Deus são eternos. Deus sempre será amor, sempre será justiça, Deus sempre será bondoso. Agora, a maneira como Deus lida com o ser humano muda dependendo da resposta do ser humano ao amor divino. Então é muito importante, quando você ler Gênesis 6:6 e Números 23:19, leia Jonas capítulo 3, verso 10, e aí o assunto vai ficar claro para você e podemos ver mais uma vez que a Bíblia, a palavra de Deus, não se contradiz. Ok, professor, muito bem. Mas já temos ainda uma outra pergunta aqui na agulha para colocarmos na mira. Vamos lá. E a questão é a seguinte. Me explica um pouquinho sobre a tentação de Cristo, professor. Veja só, a tentação de Jesus na Bíblia diz que o diabo levou Jesus ao pináculo. Agora, esse levar Jesus ao pináculo era em espírito ou em carne? Como é que foi essa questão aí do diabo levar a Jesus no pináculo ali e mostrar aquelas coisas ali? Isso aí foi em espírito ou em carne mesmo? Como é que é? Veja bem, quando lemos sobre a tentação de Jesus, no capítulo 4, nós percebemos uma coisa, que a tentação de Cristo foi algo muito real. E inclusive essa questão de o diabo, ali diz no versículo 5, né? O diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. Ou seja, o diabo aqui utilizando o Salmo 91 para levar Cristo ao suicídio. É claro que aqui ele levou Cristo pessoalmente, porque se fosse um espírito simplesmente, como é que ele iria
ter a possibilidade de suicídio, né? Se fosse uma coisa desencarnada, não ia ter problema algum em se atirar do pináculo e cair no chão, porque na verdade o espírito seria algo etéreo, que não tem matéria, mas não é essa a visão bíblica, né? Nós sabemos que, biblicamente, o principal significado de espírito é fôlego de vida. E que no céu, Deus não levará para o céu espíritos desencarnados, mas de acordo com 1 Coríntios 15, 51 a 55, Deus levará corpos glorificados. Então, com certeza, Jesus, pessoalmente, não em espírito, foi tentado pelo diabo também nessa circunstância aqui. Ok, professor, eu estou lendo aqui a Bíblia, eu tenho uma pergunta para colocar a você aí na mira, mas o nosso tempo já está muito em cima aqui. Nós vamos fazer o seguinte, essa pergunta, ela vai estar no próximo bloco, mas deixa eu ver uma coisinha aqui. Eu vou perguntar para você e você vai responder depois. Veja só. Tá bom. Como explicar Marcos capítulo 7, o versículo 19, que diz, a partir do versículo 18, que diz assim: Então ele disse, Jesus, vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Ou seja, veja só, nós acabamos de sair aí do Natal, muitas famílias têm aquela mesa bonita, farta, e geralmente no centro daquela mesa tem uma leitoa recheada, bem bonita. E a gente aprendeu aqui na Mira da Verdade que a carne de porco é impura, mas esse texto aqui não está dizendo isso, e Jesus é quem disse isso, professor. Então se prepare, você vai responder logo depois do intervalo, tá bom? Não sai daí não, ainda tem muita coisa pra gente aprender. A gente volta já já. Já estamos de volta e este é o programa Na Mira da Verdade, um programa onde você manda suas dúvidas e ela é colocada na mira da verdade e respondida à luz da palavra de Deus. Para você participar do nosso programa, basta você mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972. 12 9156 6972. Ou então, acesse o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Além de você conhecer ali o nosso blog com milhares de posts que nós colocamos ali todas as semanas, o professor Leandro Quadros coloca ali assuntos interessantíssimos sobre a Bíblia Sagrada, sobre os mais diversos assuntos de religião e Bíblia. Além de você conhecer todo o site do Na Mira da Verdade, você também pode mandar a sua pergunta. Tem um campo ali dizendo que o programa está no ar, você manda a sua pergunta e a gente recebe aqui na hora, tá bom? Então, participe do nosso programa, afinal de contas, são as suas perguntas que fazem o programa acontecer. Não perca tempo, manda a sua pergunta que ela vai ser colocada na Mira da Verdade. Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Eu lhe fiz uma pergunta antes do intervalo aí, um intervalo rapidinho. Você viu aí a questão de Marcos 7, no versículo 18 em diante, onde Jesus diz que tudo aquilo que entra pela boca não torna a pessoa impura. E a gente está vindo aí das festas do Natal, naquelas mesas fartas, com os mais diversos tipos de comida, né? Geralmente aquela leitoa assada, com aquela maçã na boca. E a gente fala aqui no programa que não pode comer carne de porco, agora só que esse texto aqui, Jesus está dizendo que tudo aquilo que entra pela boca não contamina. Como é que é isso aí, professor? Você sabe, amigo Tito, que infelizmente esse é um dos textos mais distorcidos. Lógico, muitas vezes não intencionalmente. Distorcido na Bíblia? Sim, as pessoas distorcem muito esse texto. Ah, as pessoas, não? Exatamente. Para dizer que você pode comer de tudo e que para Deus não importa o que você come. Na verdade, isso é uma contradição flagrante com Isaías 65, 13 e 4. Porque lá é dito que Deus fica bem irritado quando o ser humano come carne de porco. Porque, de acordo com a Bíblia, a carne de porco, ela é imunda e ela não serve para o nosso corpo, que é considerado o templo do Espírito Santo, como podemos ler em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Agora, como entendermos esse texto que afirma que o que entra pela boca não contamina, mas é o que sai que contamina? Nós precisamos ler alguns versículos de Marcos capítulo 7 e precisamos também recorrermos a Mateus capítulo 15, que é o texto paralelo.
Quando você lê a partir do versículo 2 de Marcos 7, você já percebe que o problema aqui não eram alimentos imundos, era outra coisa. O que diz aqui? E vendo que alguns dos discípulos dele comiam o pão com mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, interpelaram os fariseus e escribas. Por que não andam os teus discípulos em conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Perceba que a questão aqui não são alimentos imundos. O problema aqui é o comer sem lavar as mãos. Havia um ritual entre os judeus em que a pessoa tinha que lavar as mãos como um ritual de purificação para ela poder se alimentar. Não era tanto uma questão de higiene. E Cristo, obviamente, havia ensinado aos discípulos que aquela tradição dos anciãos, ou seja, dos líderes judeus, não era bíblica, não tinha embasamento bíblico. E quando eles comeram sem lavar as mãos, aí os judeus ficaram indignados. Ué, eles estão comendo sem lavar as mãos, estão contaminando o alimento. E aí Cristo, quando ele afirma que não é o que entra pela boca que contamina o homem, ele está dizendo o seguinte: não é o fato de você comer algo sem lavar as mãos que vai contaminar o seu alimento e deixar você cerimonialmente impuro. E aí no versículo 19, quando é dito que ele considerou puros todos os alimentos, ele considerou puros todos os alimentos, mesmo comendo esses alimentos sem lavar as mãos como ritual de purificação. Esse é o contexto. Tem um outro detalhe importante. Na mesa desses judeus a quem Cristo dirigiu esse texto, havia carne de porco? Não havia. Então Cristo não poderia estar falando disso. E para reforçar esse pensamento, agora eu vou aqui, para finalizarmos a explicação, a Mateus capítulo 15, que é o texto paralelo. E aí você percebe que o pensamento de Cristo é exatamente este. Mateus capítulo 15, versículo 20. São estas coisas que contaminam o homem, ou seja, prostituição, adultério, furtos, não é? Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então, quando Cristo afirma que considerou puros todos os alimentos, ele está se referindo ao seguinte, ao ritual de purificação. Todos os alimentos são puros, independente de a pessoa praticar ou não aquele ritual de purificação. E, portanto, Cristo jamais estaria aqui no texto transgredindo uma lei de saúde que ele mesmo estabeleceu no Antigo Testamento. Ok, professor. Muito bom. Bom, mas a próxima pergunta agora vem do nosso blog. Quem mandou foi o Gabriel Antônio, ele é de Rio Claro, São Paulo. E a pergunta é a seguinte: na nova terra não vamos pecar, certo? Certo. Agora, por que não teremos a chance de pecar? Porque não teremos coragem, já que conhecemos o mal do pecado, ou porque não vai existir mais o diabo? Professor, existe alguma chance, depois de os santos estarem no céu, acontecer tudo de novo? O pecado surgir de novo? Ou não vai acontecer isso porque, de fato, Satanás foi destruído? Essa é uma questão interessante. Realmente, o fato de o diabo não existir mais será um aspecto importante porque o ser humano não será tentado. Esse é o motivo. Romanos 16:20 afirma que o diabo será, depois de castigado, aniquilado. Só que 1 Coríntios 15, 51 a 55 afirma que o nosso corpo será transformado. Isso significa que, além do diabo ser destruído, nós não teremos mais uma tendência interna para o mal. Então nós não pecaremos. Agora, há uma questão. E se nós tivermos ainda o livre-arbítrio, não poderemos pecar novamente? Até poderíamos, mas não vamos fazer isso por quê? Tem um texto aqui que é Naum, capítulo 1, versículo 9, que na segunda parte tem um texto interessante que aplica-se para entendermos essa questão. Na segunda parte de Naum, capítulo 1, verso 9, diz assim: não se levantará por duas vezes a angústia. Aqui é dito que não existirá o pecado por uma segunda vez. Por quê?
Porque além do diabo ter sido destruído e a nossa natureza humana ter sido transformada, nós teremos tido, queridos amigos, evidências suficientes de que o mal não presta. Então, como nós vamos relembrar de tudo que nós passamos e do que Cristo teve que passar para poder pagar a nossa dívida para com a lei de Deus, nós estaremos plenamente convencidos de que o melhor para uma criatura é estar na presença de Deus em obediência. Então, nós teremos ainda o livre-arbítrio, só que o nosso livre-arbítrio será exercido corretamente, porque Deus nos transformará e porque nós teremos tido evidências de que o mal realmente não vale mais a pena. Muito bem, professor. Próxima pergunta, chegou pelo torpedo aqui e a pergunta é o seguinte. Eu queria saber de vocês, ou melhor, eu queria saber o que vocês têm a dizer sobre o confessionário e a absolvição dos nossos pecados. Professor, a questão do confessionário é que existe alguém ali que simplesmente pode dar a absolvição ou condenação dos seus pecados. Quem pode fazer isso? Algum ser humano tem esse dom na Bíblia de fazer? Será que Deus habilitou alguém, um pastor, um bispo, um padre, alguém a absolver os pecados das pessoas, professor? Ou eu tenho que confessar o meu pecado para algum ser humano para eu poder ter a salvação ou simplesmente Receber o perdão, receber o perdão? 2 textos bíblicos, entre muitos, já serão suficientes para nos dar essa resposta. O primeiro deles está em Daniel, capítulo 9, versículo 9, diz assim: Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. O texto, além de nos dizer que somente Deus pode perdoar, ele nos dá o motivo pelo qual apenas Deus pode perdoar. O texto diz assim: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Por quê? Porque nós temos nos rebelado contra Ele. De acordo com 1 João capítulo 3, verso 4, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, quando você e eu pecamos, nós estamos ofendendo a quem? Essencialmente, estamos ofendendo a Deus, ao pastor ou ao padre? Essencialmente a Deus. E se você ofende a Deus, seria correto você pedir desculpas a Deus por meio de outra pessoa? Vou lhe clarear o assunto. Digamos que você se desentende com o seu cônjuge, mas daí você não quer pedir desculpas para o seu cônjuge e vai e pede desculpas para o irmão do seu cônjuge. Olha, diga para ele que eu quero que ele me perdoe. Não vai adiantar muita coisa. Você tem que pedir desculpas a quem você ofendeu diretamente. Com Deus é a mesma coisa. Quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus, não ofendemos ao pastor e nem ao padre. Por isso, quando você peca, você tem que confessar unicamente a Deus. A não ser, é claro, que você tenha ofendido alguém. E aí, de acordo com Tiago 5,16, você confessa a essa pessoa a ofensa para vocês se entenderem. Mas a confissão dos pecados, em essência, ocorre unicamente a Deus, porque você está ofendendo a Deus. Então é a Ele que você tem que pedir perdão e pedir desculpas. E há um outro texto, que é o Salmo 130, versículo 4, que também é muito esclarecedor. Aqui diz o seguinte no Salmo 130, versículo 4: Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Claro o texto. Contigo, ou seja, com Deus está o perdão. Não com o pastor, não com o padre, não importa o líder religioso. O perdão pertence unicamente a Deus. E por isso, confessar nossos pecados a um ser humano é errado e não nos trará crescimento e benefício espiritual. Ok. Próxima pergunta. Essa está no nosso blog e a questão é a seguinte. Essa é uma das perguntas que acho que mais vezes chegou durante esse ano aqui. Logicamente que a gente não coloca ela em todos os programas, mas ela sempre acontece, é uma dúvida de muita gente. Uma é a questão da marca de Caim e a outra é a questão das raças. A pergunta que ele faz é a seguinte: se todos nascemos de Adão, como existe tanta diversidade de raças? Por exemplo, negros, amarelos, índios, loiros, europeus, aborígenes, enfim, as mais diversas raças, negro, amarelo, vermelho.
Será que essas raças não existiram antes de Adão? Professor Leandro Quadros, essa está na mira. Veja bem, de acordo com 1 Coríntios 14, melhor, 1 Coríntios 15, 44 e 45, o primeiro homem a ser criado foi Adão. Isso prova que aquela teoria de que existiram outros antes de Adão, aquilo ali é furada, aquilo ali não tem cabimento. Então todos descenderam de Adão. Então isso é bíblico. Agora, por que existem tantas raças? Olha, se nós dermos uma olhada atenta para a criação de Deus, nós perceberemos uma coisa. Deus, ele gosta da variedade. Não existe apenas uma espécie de planta, não existe apenas uma espécie de flor, não existe apenas um tipo de fruto, não existe apenas um tipo de cachorrinho, por exemplo. Então, se na própria vasta criação a variedade, por que Deus faria diferente com o ser humano? Não tem graça para Deus. Deus gosta da variedade na sua criação. Então, assim como Deus colocou na constituição genética dos animais a possibilidade de variação, Ele colocou na constituição genética de Adão e Eva a possibilidade da variação também. O nome Adão, no hebraico, não se tem um significado tão claro, mas alguns especialistas dizem que significa avermelhado. Então, isso nos mostra que Adão tinha uma pele diferente, bem bonita, mas que Deus colocou na genética dele a possibilidade de variação. Então, quando os seres humanos, né, saíram para diferentes regiões da Terra, com um clima diferente, com alimentação diferente, é claro que alguns produziram mais melanina na pele, que dá a cor negra à pele, né? Então, Deus fez todas as raças e Ele colocou, sim, na genética de Adão essa possibilidade de variação, porque Deus ama a variedade. E nós vamos ver muito da variedade, da vasta criação de Deus, quando estivermos com Ele no universo. Isso que nós temos neste mundo é uma pálida representação de tudo aquilo que Deus fez de belo e maravilhoso para nós contemplarmos. Muito, muito bom, professor. Nós estamos indo para mais um intervalo, mas ainda tem muita coisa para todos nós aprendermos. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e antes de eu colocar mais uma pergunta na mira da verdade, eu queria dar um recadinho para você. A partir do dia 1º, você que sintoniza a TV Novo Tempo na Sky, no canal 17, você agora vai sintonizar o canal 14. Então você que aí sintoniza em qualquer lugar do Brasil aí que tenha o canal da Novo Tempo, a partir do dia 1º vai ser o canal 14. Então não esqueça, hein? A partir do dia 1º, o canal 14. E você que assiste e acompanha a programação da Novo Tempo através da parabólica exclusiva, não deixe de reconfigurar o seu receptor até agora, o dia 31, tá? Essas informações você encontra lá no novotempo.com, tá bom? Professor Leandro Quadros. Meu amigo Tito. Olha só o SMS que chegou aqui, meu nobre. Essa daqui é daquelas capciosas, aquelas filosóficas. E o nosso professor Leandro Quadros, quero ver como é que ele vai se sair. Professor, é o seguinte, aqui acreditamos em Deus, mas lá na Índia, acreditam em um outro Deus. No Marrocos, em um outro Deus, e assim vai. Existem vários deuses aí. Mas como que é isso, professor? Nós aqui que nascemos com esse conceito do cristianismo, nós que nascemos com esse conceito da Bíblia Sagrada, é fácil para a gente acreditar em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas para um povo que nunca ouviu falar disso, como existem em outros lugares desse planeta, como é que fica isso, professor? Será que esse Deus que nós conhecemos aqui é de fato, o Deus verdadeiro? Como explicar isso, professor? Olha, essa é uma questão filosófica muito interessante. E eu trago aqui ao nosso telespectador e ouvinte um outro pensamento que me veio à mente agora, que diz o seguinte, um pensamento filosófico, uma premissa que diz assim, duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Ou seja, o Deus do cristianismo é de uma maneira, o Deus do budismo é outra e o Deus do maometanismo é outra. Então, são três especificações contraditórias. Então, um tem que ser verdadeiro e os outros dois falsos.
Agora, como definir isso? Além de um íntimo relacionamento com Deus, eu creio que a melhor definição do que é o Deus verdadeiro é a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Cristo foi o personagem que dividiu a história. Cristo é o personagem que mais evidenciou possuir uma inteligência emocional fora do comum. E este ser que dividiu a história e que tinha uma inteligência emocional fora do comum, ele afirmou em João capítulo 14, versículo 7, o seguinte. João capítulo 14, versículo 7. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Cristo, ele disse que ele era a representação do Deus da Bíblia, do cristianismo. Cristo não disse que era a representação do Deus maometanista, dos maometanos, e nem do Deus do budismo. Cristo disse que ele era a representação do Deus bíblico, como compreendido pelos hebreus. É claro que os nossos irmãos budistas e maometanos buscam o mesmo Deus, isso aí nós não temos nenhuma dúvida. E que muitos deles são verdadeiramente pessoas que buscam a Deus e Deus tem uns planos maravilhosos para a vida deles. Agora, os conceitos sobre divindade são muito diferentes. E como duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, eu particularmente vejo mais lógica em crer no Deus como é apresentado por Cristo. Eu creio que Cristo é o personagem da história mais abalizado e autorizado para nos ensinar a respeito da divindade. E se Cristo ensinou sobre este Deus, eu vejo mais coerência e lógica em acreditar neste Deus. Sem contar na diferença que crer neste Deus fez na minha vida. Uma coisa absurda, posso lhe garantir. As mudanças que eu tive e tenho, né, são evidências claras para mim de que Deus existe e de que este Deus a que eu estou buscando conhecer cada vez mais, realmente, ele faz diferença na vida de toda pessoa que abre o seu coração e deixa ele agir. Ok, professor. Tem agora uma pergunta aqui que, tanto no blog como no SMS, são parecidas, falam da mesma coisa. Eu vou colocar as duas na mira da verdade. A primeira do nosso blog veio lá de São Bernardo do Campo, de São Paulo, e é a seguinte. Onde se encaixa os dinossauros na história do mundo, biblicamente? E outra questão, se a Bíblia não fala dos dinossauros, por que fósseis são achados? Olha só que interessante. Na Bíblia se encaixa a questão de dinossauros? Agora, por que fósseis são achados? Por que a Bíblia não fala nada desses grandes animais que viveram aí? E a gente vê aí na televisão como eles acham ossadas absurdas, enormes, de bichos que não existem hoje, por exemplo. E isso são considerados dinossauros. Como é que fica essa questão, professor? Ou a Bíblia fala alguma coisa de dinossauro? Você quer ver uma coisa? A Bíblia não tem referências diretas, mas tem uma referência indireta interessante. Por exemplo, em Jó capítulo 40, do verso 15 ao 19, ali é descrito um animal que em nossas Bíblias é traduzido como hipopótamo, só que não é hipopótamo. Por quê? A palavra hebraica que aparece ali é a palavra bemote. E como o tradutor não sabia que animal pré-histórico era aquele, o tradutor traduziu por hipopótamo, só que a característica do animal ali não é hipopótamo coisa alguma. Porque ali em Jó 40, 15 a 19 diz que aquele animal endurece a cauda como o cedro. Hipopótamo tem um rabinho desse tamanho assim, não tem nada a ver com endurecer a cauda como o cedro. O Dr. Strong, que é um especialista, uma das maiores autoridades em hebraico e grego, né, ele crê que este animal mencionado em Jó possivelmente seja um dinossauro herbívoro.
um diplódoco ou um braquiosauro. É a opinião do Dr. Strong. Agora, digamos que a Bíblia não mencione nem indiretamente um dinossauro. Qual é o problema? A Bíblia não é um livro de geologia. A Bíblia não tem esse propósito. Por que existe a Bíblia? Olha o que diz a Bíblia aqui em 2 Timóteo, ela mesma responde essa pergunta. 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Apesar de na Bíblia conter ciência, a Bíblia não é um livro científico, amigo telespectador. O objetivo da Bíblia não é falar de geologia, de física, de química e matemática. O objetivo da Bíblia é mostrar o plano de salvação, né? Nos instruir, nos repreender, nos ensinar e nos educar na justiça. Então é claro que você não vai ver muitas coisas na Bíblia. Já pensou se a Bíblia fosse um livro que falasse de tudo? A Bíblia teria que ser milhares de volumes, ninguém poderia ter tudo isso, não é? Então, na Bíblia existe o que é importante para a nossa salvação. E Deus deixou para a ciência descobrir outras coisas, não é? Que não estão aqui, que não fazem parte aqui deste campo espiritual. Agora, nós cremos que a verdadeira ciência jamais vai contradizer a Bíblia. Porque nós cremos que o autor da Bíblia, que é Deus, de acordo com 2 Timóteo 3,16, ele é o autor da ciência. Não é? Deus é o autor de todo o conhecimento. Então é claro que a ciência verdadeira não pode contradizer a Deus. Se contradiz, é uma ciência falsa, com pressupostos errados, não é? Baseados em pressupostos humanos, falhos e não nos princípios da palavra de Deus. Então leve em conta isso. A Bíblia contém ciência? Contém, mas ela não é um livro científico. O propósito dela não é falar de física, química, geologia e nada mais. O propósito da Bíblia é falar de salvação. Então você não vai ver mesmo sobre registros fósseis na Bíblia, porque essa não é a mensagem da palavra de Deus. Ok, professor. Muito boa a questão. A próxima pergunta agora aí está aqui no nosso torpedinho e é o seguinte. Ele diz assim, ó. Fui questionado sobre o fôlego de vida, que é a alma da pessoa que morre e vai para Deus, em um outro plano espiritual. Isso é verdade, professor? Quando nós morremos, a nossa alma volta a Deus em outro plano espiritual? Aí houve uma pequenina confusão entre alma e espírito. Elas não são sinônimas na Bíblia. Qual é o sentido principal? É claro, querido amigo, querida amiga que nos acompanha, na Bíblia as palavras alma e espírito têm várias traduções. Várias traduções mesmo. Agora, em nenhum momento a Bíblia ensina que espírito é uma entidade imaterial que sai fora do corpo. Há algum tempo eu comentei num artigo sobre uma interpretação de um professor espírita e ele educadamente me deu uma contra-resposta e eu estou postando já uma resposta a ele no blog também. Porque para ele o espírito é uma entidade imaterial que sai fora do corpo. Mas esse não é o pensamento bíblico de forma alguma. Para você ter uma ideia, qual é o sentido principal de alma e espírito na Bíblia? Você precisa ler Gênesis 2, verso 7, para você pegar o sentido principal. E o texto diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Bom, o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas do ser humano é o espírito. Alma na Bíblia é a união do corpo mais o espírito, que é o fôlego de vida, o hálito, o agente ativo, o poder ativo de Deus que dá vida ao ser humano. Perceba que a Bíblia diz que quando esse fôlego de vida de Deus entrou no corpo humano, Deus não colocou uma alma no ser humano, ele colocou o espírito, que é o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, biblicamente, o ser humano não tem alma, ele é uma alma. Você que está assistindo é uma alma, eu sou uma alma, o Tito é uma alma, os câmeras aqui do programa são almas, porque na Bíblia, alma significa pessoa viva. E um outro exemplo que eu posso lhe dar é o de Deuteronômio 10, 22.
Lá é dito que com 70 almas, teus pais, ou seja, a descendência de Jacó, desceu ao Egito. É claro que não são 70 almas penadas que desceram ao Egito, são 70 pessoas. E, portanto, apesar de a palavra alma ter vários significados na Bíblia, o sentido principal é pessoa viva. Essa ideia, meu amigo, de que há uma entidade imaterial que sai fora do corpo, isto é ideia da filosofia grega e tem ideia também aí da filosofia do diabo. É o diabo que ensina isso. A Bíblia não apresenta o ser humano dessa maneira. A Bíblia apresenta o ser humano com uma natureza integral, o holismo bíblico. Para você existir, o seu corpo, a sua alma e a sua espiritualidade tem que estar tudo interligado. E aí você forma uma alma vivente. Fora disso, pode saber, não tem base bíblica e nós não devemos aceitar esta barbaridade. Muito bem, professor. Eu estou aqui no Twitter e eu estava dando uma navegada aqui. Tem muita gente que acompanha a gente todo o tempo. A semana que inteira maravilha. tá conectado com a gente pelo Twitter. E agora nós estamos também no Facebook, não é, Tito? Graças a Deus. Sim, se você ainda não nos assistiu, não nos viu no Facebook, acesse lá, Na Mira da Verdade, NT, tá bom? Nosso Facebook é Na Mira da Verdade, NT, tá bom? De novo tempo. Mas vamos lá, tem uma perguntinha aqui da Bárbara Moura, pelo Twitter, ela diz o seguinte: eu gostaria de saber se o universo está nos acompanhando para ver se iremos conseguir. Eles estão vendo tudo o que fazemos? Ou seja, como você mesmo disse, Deus criou outros planetas aí com seres vivos, né? Sim. De criaturas não caídas. O universo quer dizer que está assistindo essa história desse mundo aqui, professor? Com certeza. Nós não cremos que nesta vasta criação de Deus, o universo fique simplesmente indiferente em relação ao sofrimento humano e ao plano de salvação. Por exemplo, em 1 Coríntios 4:9, que é um texto que eu gosto muito, não é? Aqui é dito o seguinte: porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Então nós somos espetáculo a todo o universo acompanha com interesse o desenrolar da história humana. E há um outro texto interessante, que é 1 Pedro 1,12. Eu vou ler para você esse texto aqui. 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, diz o seguinte: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Ou seja, os anjos anelam perscrutar, pesquisar sobre o plano de salvação. Então você percebe, há sim um vasto interesse de todo o universo no plano de salvação. E não poderia ser diferente porque todo o universo foi envolvido na rebelião contra Deus. E por isso, muitos dos anjos aderiram ao movimento de Satanás, ao movimento rebelde, muitos outros anjos, a grande maioria, ficou ao lado de Deus. Então, realmente há sim um envolvimento de todo o universo. Basta você ler também Apocalipse 12, 7 a 12, onde você percebe ali as criaturas celestiais adorando a Deus, porque o diabo foi expulso. Mas ao mesmo tempo eles falam assim: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês cheio de ira. Então, realmente, o universo não está passivo diante do sofrimento humano. Ok, professor. Bom, tem uma perguntinha aqui do nosso blog. Antes de fazer a pergunta, eu queria agradecer muito aos nossos telespectadores da Igreja Assembleia de Deus, aos nossos queridos irmãos da Assembleia de Deus que acompanham o nosso programa aqui, na Mira da Verdade. Também eu agradeço aos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana, da Igreja Batista, da Igreja Quadrangular, da Igreja Universal, enfim, das mais diversas religiões, da Igreja Católica, os nossos irmãos espíritas, os nossos irmãos de toda e qualquer denominação, ateus que acompanham o programa Na Mira da Verdade e querem saber o que está falando a Bíblia, se realmente aquilo é fato ou não é. Enfim, a todos vocês que nos acompanham, o nosso muito obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por vocês mandarem questionamentos para a gente, perguntas, para nós mostrarmos o que a Bíblia fala.
Obrigado por você participar e fazer acontecer esse programa. Eu tenho uma pergunta aqui do nosso irmão da Igreja Assembleia de Deus, Jorge Luiz da Silva, ele é de Taubaté, ele diz o seguinte: como interpretar que Moisés foi ressuscitado e levado ao céu, se Jesus foi feito o primeiro de todos que foram ressuscitados e levados ao céu? Como entender isso? Isso é uma controvérsia? Irmão Jorge, não é? Isso, Jorge Luiz da Silva. Veja bem, irmão Jorge, quando a Bíblia fala em 1 Coríntios 15 que Cristo é a primícia dos que dormem, ou seja, o primeiro, na verdade, ali está dizendo que ele é o mais importante dentre os que morreram. Ele não foi o primeiro a ser ressuscitado. Por quê? Basta você ir a 1 Reis 17, 21 e 22, e você verá que o filho da viúva de Sarepta foi ressuscitado. E isso, lógico, muito antes de Cristo ter vindo a este mundo. E antes de Moisés também? Sim. E Moisés foi ressuscitado, professor? Foi depois de Moisés, na verdade. Né? Depois de Moisés, a ressurreição do filho de Sarepta. E Moisés realmente, Tito, foi ressuscitado. Nós lemos ali em Judas, que tem só um capítulo, no versículo 9, que houve uma disputa ali entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. É claro que não era um corpo morto, ali era uma disputa por causa da ressurreição. E quando nós vamos a Mateus 17, 1 a 4, percebemos que Moisés estava juntamente com Elias, conversando com Jesus, quando Jesus ali estava no monte em que ele se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. Então realmente Moisés ressuscitou. E depois de Moisés, o filho da viúva de Sarepta. Então Cristo é as primícias dos que dormem, no sentido de ele ser o mais importante. E ele é o mais importante porque, por meio da ressurreição dele, ele garante a ressurreição e a vida eterna de todos os outros. Agora, ele não é a primícia dos que dormem no sentido cronológico, mas no sentido de importância. Então você quer me dizer o seguinte: se porventura Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, Moisés e os outros que antecederam ele, que ressuscitaram e Moisés, por exemplo, que está no céu, ele teria que voltar à terra, é isso? Você apresentou uma questão muito interessante. Em Atos 4:12, é dito, Tito, que não há salvação em nenhum outro ser a não ser por meio de Jesus. Isso significa que se Jesus, lá no Getsemane, quando ele estava sofrendo aquela angústia terrível, se ele tivesse desistido, Deus Pai ia ter que chegar para Moisés e Elias e dizer assim: meus amigos, quem sabe dá até um tapinha nas costas, né? Sinto muito, vocês vão ter que descer. Já pensou que tristeza? É mesmo, professor? Elias e Moisés foram para o céu, vivos, é claro, como uma espécie de cheque pré-datado que Cristo pagou na cruz do Calvário. Se Cristo não paga ali, tinham voltado. Não tinha outra maneira. Ok. Nós aqui aprendemos a palavra de Deus, logicamente iluminados aí pelo professor Leandro Quadros, que Deus o capacitou e tem abençoado para ele ter uma mente brilhante de lembrar vários e vários textos da Bíblia. Meus parabéns a você, viu, professor? Ô, meu amigo, obrigado por bondade sua, pela viu? maneira carinhosa que você fala a gente da palavra de Deus, viu? Mas eu tenho mais uma questão aqui para você. E Vamos você lá, meu amigo. ainda continua na mira, professor. A questão é a seguinte, essa também vem do nosso Twitter e as pessoas que estão acompanhando a gente. Quem mandou essa pergunta foi o Ítalo e ele fala o seguinte. Bom, antes de eu colocar a pergunta dele, deixa eu relembrar. Aqui no programa, a gente fala que o dom de línguas, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com Atos ali, é o dom de idiomas. Isso. Mas olha só o que o Ítalo fala aqui, professor. A Bíblia diz que aquele que fala em línguas fala em mistérios, e é a Deus, e que necessita de intérprete. Como pode ser idioma se ele fala a Deus? E aí, professor? Muito boa essa pergunta. Eu vou dar uma explicação. Esse texto que gera essa dúvida é 1 Coríntios 14, verso 2. Eu vou dar uma explicação aqui, mas ele requer uma análise mais detalhada. Eu faço uma análise mais detalhada desse texto no livro Na Mira da Verdade. Agora, o que acontece em 1 Coríntios 14? Na verdade, queridos, há duas interpretações para este capítulo. Eu vou apresentar uma delas por causa do nosso tempo. Uma das interpretações interessantes é o seguinte. Em 1 Coríntios 14, Paulo estaria corrigindo um falso uso do dom de línguas na igreja de Corinto. Essa é uma das opiniões do Dr. Samuel Bacchiocchi. Ele afirma que, pelo fato de os coríntios viverem ali
próximos ao templo de Diana e havia lá manifestações estranhas de línguas estáticas, então eles se deixaram influenciar por aquilo e aí Paulo está corrigindo este dom aqui. Ele está dizendo que o indivíduo que falava daquela maneira, ele falava só a Deus e nenhuma pessoa conseguia mais entender. Não é? Então ele estaria falando isso de acordo com essa interpretação. Há uma outra interpretação, claro, que explica que a palavra mistérios é uma palavra grega que significa algo que foi oculto, mas que agora é revelado por Deus. Então ele estaria dizendo o seguinte, que algumas pessoas falam das verdades de Deus em forma de línguas, mas o seu auditório não entende. Por quê? Porque o idioma que o auditório está ouvindo não é o idioma que ele é conhecido. Então essas duas interpretações, e eu recomendo, se você puder dar uma olhada lá no livro Na Mira da Verdade, eu tenho um trecho em que eu comento bem este capítulo, eu creio que vai ajudar você a obter mais detalhes sobre este assunto. Ok, professor, ok, mas agora nós estamos chegando na reta final do nosso programa de hoje. Opa! E não só de hoje, como também do ano, professor. Olha só. Este é o último programa do ano e eu não poderia agradecer aqui a você mais uma vez por vocês estarem com a gente todos esses programas que fizemos aqui durante este ano, pelo carinho de vocês, pelas perguntas que vocês fizeram, pela participação exclusiva de vocês aqui no nosso programa, fazendo com que esse programa acontecesse. E nós somos imensamente agradecidos a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Nosso muito obrigado e queremos desejar a você um feliz ano novo. Mas eu não quero desejar esse feliz ano novo sozinho, não. Eu vou fazer o seguinte, vamos quebrar o protocolo. Eu quero dar um abraço no meu amigo professor Leandro Quadros. Você aqui no meu escritório, eu meu amigo. não posso deixar de te abraçar. Ô, garoto, Deus te abençoe, viu? Muito obrigado pela parceria desse ano aí. Olha, é um prazer muito grande. Eu sei que os nossos telespectadores estão nos assistindo ali. Acho que nunca viu a gente pertinho assim na televisão, mas eu não poderia de agradecer a sua parceria em nós Eu que fazermos agradeço, o meu programa amigo. Na Mira da Verdade. Eu queria não só que a gente ficasse aqui, eu quero trazer a equipe. Por favor, entre aqui a equipe do programa Na Mira da Verdade. Esses são os câmeras, vão completando ali atrás. Hoje é um dia de festa, nós estamos aqui encerrando o ano, encerrando a temporada anual do Na Mira da Verdade. Já deixo avisar aqui os nossos telespectadores que no mês de janeiro e no mês de fevereiro, o nosso querido professor vai estar na Argentina se preparando mais e mais para trazer um excelente conteúdo para a gente aqui. Não é isso, professor? É isso mesmo. Vamos continuar aí o terceiro ano do mestrado e Deus está abençoando, vai dar tudo certo. Mas olha, tem mais gente aí, por favor. O pessoal vai chegando e eu quero que todo mundo esteja aqui. A equipe do Na Mira da Verdade não é apenas professor Leandro Quadros e eu, somos todos aqui. E pra gente é assim um momento de confraternização, de alegria poder estar aqui e desejar ao nosso telespectador um feliz ano novo, não é isso, professor? Exatamente, meu amigo. Olha, muito obrigado, amigo Tito, pela parceria. Meus queridos irmãos, vocês foram muito especiais para esse programa acontecer. Que Deus abençoe a vocês. Muito obrigado a você, nosso amigo telespectador, nosso amigo ouvinte, e comece o ano lendo a Bíblia, comece o ano diferente. Faça da palavra de Deus a sua regra de fé e prática. E lembre-se de Mateus 6,33. Se você colocar o reino de Deus acima de todas as coisas, o que for mais importante para a sua vida, Deus vai acrescentar para você. Um feliz 2012 para você. E olha, uma salva de palmas para o nosso telespectador. Muito obrigado por vocês. Vamos tirar uma foto aqui, gente. Vem todo mundo aqui, olha lá a foto do Na Mira da Verdade. Aê! Feliz 2012. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado mais uma vez. Tchau. Tchau, queridos.